Você já teve dúvida se seu filho ouve direito? Porque afinal, quando você chama, ele não responde bem ou ele sempre vive com a TV nos volumes lá nas Será que alturas? isso é normal ou será que é um sinal de perda auditiva? Hoje você vai aprender alguns sinais e o que você pode fazer se desconfiar que seu filho tem uma. O primeiro sinal de perda auditiva que você deve ficar muito atento é quando a criança ela não reage a sons fortes ou não responde ao seu próprio nome, principalmente quando a mãe chama, né? Então a gente sabe que a voz da mãe ela tem um tom emocional muito grande em relação ao bebê, porque tá lá desde a gestação, o bebê em contato com esse estímulo. Então, se você perceber que seu filho não reage a certos sons e não responde ao próprio nome, você precisa ficar atento, porque isso pode sim ser um sinal de perda auditiva. Já se a criança for um pouquinho maior, a gente pode perceber um comportamento alterado, como por exemplo, manter o volume da TV sempre alto ou muito baixo. Um outro sinal que você precisa ficar atento é quando a criança ou fala muito alto ou fala muito baixo. Por quê? Muitas vezes isso vai demonstrar que essa criança tem uma falta de um feedback auditivo, ou seja, por ela não escutar tão bem, ela tem a dificuldade de controlar o seu tom de voz. Algo que também é muito comum é essa criança ter dificuldade de aprender palavras novas. Então, se a criança tem dificuldade de aprender palavras novas, independente da idade, isso pode ser um sinal, sim, claro, de perda auditiva. E um outro sinal aí para as crianças maiores é porque muitas vezes eles tendem a parecer distraídos ou agitados demais na escola. Então, uma vez que eles não têm essa via de acesso aos sons, então elas podem se irritar e ter, sim, alterações de comportamento. E por último, eu acho que é o principal sinal que essas crianças, elas muitas vezes, elas podem não apresentar nenhum sinal claro. Então é por isso que é importante a gente fazer avaliações periódicas, mesmo na ausência de sinais ou sintomas, porque a perda auditiva, principalmente na criança mais nova, ela tende a ser silenciosa. Então, todo cuidado é pouco. Você pode me perguntar agora, tá, mas o que é que pode estar causando essa dificuldade auditiva ou essa perda auditiva? A literatura mostra diferentes causas, mas em sua maioria, a principal causa da perda auditiva é uma otite recorrente ou de repetição. Então, o que seria essa otite? Essa otite nada mais é do que um acúmulo de líquido na orelha média, que é uma das partes que esse caminho do som faz, ou externa, né? Então, a criança tem uma barreira, um bloqueio mecânico que dificulta escutar determinados sons. E isso está muito relacionado com infecções de vias aéreas superiores, questões ambientais também, poluentes, ou até mesmo a questão da imunidade da criança, que às vezes deixa ele vulnerável em relação a alguns patógenos. O que é que a gente sabe? Que a otite, ela costuma causar uma dificuldade auditiva temporária. Nesses casos, vão ser super importante o diagnóstico com o otorrino, porque ele vai ser o profissional capacitado para identificar o tipo de otite e a melhor forma de tratamento para essa criança, que muitas vezes pode ter dificuldade auditiva e silenciosa. Uma outra causa bem comum de dificuldade auditiva ou perda auditiva na infância são as alterações congênitas, né? Então a criança já nasce com alguma síndrome ou com alguma malformação orofacial que atinge justamente essa região da orelha, né? Então pode já ter nascido com uma dificuldade auditiva, então vai ser muito importante esse acompanhamento com o audiologista. E uma outra causa bastante comum, mas que muitas vezes é negligenciada, são as alterações de processamento auditivo central, que é quando o ouvido da criança está íntegro, não tem nenhum problema, né, em termos de estrutura, mas o cérebro ele processa de forma diferente os sons. Então, o cérebro da criança ele não consegue interpretar adequadamente o que ele escuta. É muito importante fazer essa diferenciação entre as causas. Obviamente, essas causas são as mais comuns, mas existem muitas outras que precisam ser investigadas. Você pode estar se perguntando, tá, o que é que eu posso fazer para realmente saber se meu filho tem alguma dificuldade auditiva? Então, eu tentei elencar um teste simples e caseiro que você pode fazer na sua casa, mas que não substitui um diagnóstico profissional, obviamente. E como é que é esse teste? O teste do cochicho. Chame o seu filho em um tom de voz abaixo do habitual e veja como ele responde. Ele respondeu? Se não, isso pode indicar realmente uma dificuldade auditiva. Tenta observar como ele reage a esse estímulo. Algumas crianças vão pedir para repetir o que você falou. Se ela não pedir para repetir, então pode estar acontecendo algo que precisa ser investigado. Se você notar que ele não respondeu bem a essas simples tarefas que a gente apresentou aqui, então é interessante procurar um especialista. Se você notar 2 ou mais sinais de alertas que foram apresentados aqui, você precisa procurar um audiologista ou um médico. Eles vão poder direcionar exames específicos para realmente detectar a dificuldade do seu filho. Exames como emissões otoacústicas, audiometria, imitanciometria, processamento auditivo central, potenciais evocados e muitos
muitos outros que podem realmente transformar a audição do seu filho. Então, o importante é ficar atento a esses sinais. Você como pai, você como mãe, você sabe quando algo não vai bem com o seu filho, então é importante estar atento aos sinais e não negligenciá-los, porque a sua participação também vai fazer muita diferença nesse processo. E lembrar sempre que vocês podem contar comigo para tirar suas dúvidas e eu estou aqui para orientá-los melhor, se assim vocês necessitarem. Agora que você sabe disso, não feche os ouvidos. Compartilhe com o pai que precisa saber dessa informação. E me conta aqui nos comentários se você já percebeu algo diferente com a audição do seu filho. A sua interação faz toda a diferença. Até a próxima!